decrementar o parâmetro e também para eu poder entrar no parâmetro para poder alterar, tá certo? Essa luzinha aqui tem um parâmetro que a gente vai chegar nele daqui a pouco, que você também pode mudar para ela ficar mais tempo acesa. 30 segundos, 60 segundos, minutos, certo? Para esse display dele ficar ligado. Então, quando eu aperto uma vez, a informação já vem para cá. Está dizendo que ele está on, tá certo? Que ele está ligado. E ele está aparecendo aqui, ó, 60 Hz. Se tivesse aparecendo 50 Hz, também tem um parâmetro que a gente pode entrar nele e alterar. Certo? Provavelmente ele para a nossa região nordeste aqui, na maioria do Brasil também, a nossa frequência é 69. 50 Hz, eu acho que só conheço, não me falar, é o lado do Paraguai também, acho que no Brasil nem tem. Certo? Se a gente apertar mais uma vez, aí está dizendo aqui a potência da lâmpada, certo? É a potência da carga, 50 watts. No caso ele fala de se tiver em série com diz de tudo? Não. Se o sistema está em série, se está em paralelo. Não, estou dizendo se ele der a carga em geral, se ele tivesse mais. Se tivesse mais carga, aí aparecer porque assim, é load, né? É a potência da carga, é o que estiver ligado para frente dele. Apertando mais uma vez, se vocês observarem, a gente está vendo isso aqui, ó. Tensão da bateria, tensão da carga, certo? A corrente da carga, está quanto aí agora? E a gente conseguiu, no sábado, com o alicate amperímetro, verificar essa corrente. Se alguém quiser verificar mais uma vez, a gente pega o alicate amperímetro. Sempre vai vir nessa ordem ou vai vir aleatório? Não, às vezes é para ser mais ou menos nessa ordem. Pode ver que a frequência apareceu antes, seria o próximo passo, mas ela já aparece lá, certo? E a potência da carga acabou de aparecer também. Perfeito? Nessa tela inicial, só vai aparecer essas 5 grandezas, certo? Vou rolar aqui o manual para a gente chegar na próxima página. Está aparecendo aqui agora, ó. Tá vendo esse item aí, ó? VPT, tensão da rede, 220 volts. Ele pode vir configurado para 110 para todos. No nosso caso aqui, nesse inversor vai vir 220 ou 230. Certo? Tensão da bateria. Aí agora eu vou apertar a engrenagem e segurar por 2 segundos para eu poder acessar esses parâmetros aqui, certo? Primeiro parâmetro dele aí, ó, 220. Mas se eu apertar esse lado de cá por 2 segundos, aí ele vai dar um sinalzinho. E agora eu consigo. Não, entra na configuração. Então ele só tem essa função aí. Quando ele tem as duas, ele fica piscando e aí eu consigo para um ou para mais, certo? Vamos para o próximo. Eu aperto, ele sai. Eu entro novamente aqui 2 segundos. Pronto. Aqui eu conseguiria alterar para 50, certo? Se eu quisesse. Mas eu não pode acontecer alguma coisa com a outra. Vamos somente segurar e gravar. Pronto. Quando eu altero o parâmetro, você viu, né? Toda vez que eu alterar um parâmetro, ele vai desligar e ligar novamente, porque é automático. Professor, é fácil de encontrar esses manuais na internet? É fácil. É só colocar o modelo dele. Ei, professor, isso é tipo uma questão de segurança para não queimar os componentes que estão ligados a ele? Não, a gente tem que configurar o equipamento conforme as grandezas que a gente utiliza na região. A gente sabe que no Brasil é 60 Hz, mas a gente sabe que ele pode vir com 50 ou 60. Aí se ele tiver vindo de fábrica com 50, ele chegou aqui, a gente tem que alterar. Aí, no caso aí você está mexendo com ele já operando ou não? Está operando. Tá operando. Aí por isso que eu não alterei a frequência. Eu só entrei no parâmetro e disse, não, se eu botar a setinha para cima ou para baixo, ele iria para 50. Mas também se eu não confirmasse, não tinha problema nenhum.
Porque para eu confirmar, eu aperto mais 2 segundos e ele grava. Aí ele reinicia e volta novamente. Ele apaga e volta novamente. Certo? Porque aí eu acho que ele mesmo trava, né? Se você for mudar alguma configuração que afeta, por exemplo, você mudar a tensão de entrada, alguma coisa. Não, por exemplo, eu estou aqui em VPT, que é esse primeiro item aí, ó. Classe de tensão de saída. É o que eu quero que ele saia aqui na carga. Quando eu apertasse aqui por 2 segundos, se ele tivesse uma outra tensão, como tem casos que vem para 230, ele ia piscar e eu conseguia alterar. Certo? Mas aqui não tem, então eu vou continuar. Aí agora, ó, próximo item aqui. Vamos procurar aí. Tem como alguém subir o mouse aí, por favor? Subir o mouse aí, o manual. Só para a gente chegar nesse parâmetro aqui, ó. Ó, V. Pode subir mais. Aqui, ó. Tensão de desconexão por sobretensão. Certo? No manual dele, aí, para cada nível de tensão do meu inversor, isso aqui é 12 volts. Então eu vou olhar só a primeira linha. De fábrica ele vem 16. Aqui, ó. Se vocês observarem aqui no display 16. Certo? Mas aí se eu quiser alterar, eu aperto aqui 2 vezes. 2 vezes não, por 2 segundos. E aí eu consigo colocar ele de 12,5 até 16,2. Se fosse em 24 volts, ele ia de 23 a 32, certo? Aí você sempre lê o parâmetro, tensão de desconexão por sobretensão. Então se eu sei que passou disso, ele desliga, certo? A outra é OVP, tensão de reconexão por sobretensão. Do mesmo jeito que ele desliga com aquela tensão ali, aí quando tudo normalizar e chegar em 14,5, que é o padrão dele aqui, ó, de fábrica, aí ele reinicia novamente. Automaticamente ele aciona o sistema. Tá certo? Por que é interessante eu saber que eu posso alterar esses parâmetros? Porque ao longo de uso da bateria, vai chegar um ponto que ela vai começar a perder as características. Então eu tenho todo aquele range ali para mexer, para trabalhar. Se em algum momento, daqui a 1 ano e meio, deu um problema e o sistema desligou e o parâmetro continua com 14,5, por exemplo, ele vai ficar só reiniciando. Não vai mais deixar o inversor funcionar, porque é um parâmetro de proteção dele. Entendeu? Aí eu sei que eu posso entrar no parâmetro e alterar, é só eu diminuir. Dependendo, né, se ela estiver perdendo o carro. Certo? Bora a feira aí. Obrigado. O próximo parâmetro lá, ó, tensão de reconexão por baixa tensão. Do mesmo jeito que ele desliga, né, ou liga para alto, aí ele vai fazer exatamente. Tá certo? E ele também tem lá um range, ó. Ele pode ir de 11,5 a 15,2. Ok? Se eu quisesse alterar o parâmetro, mas ele não está alterando. Eu acho que não é no primeiro, não. Eu acho que é porque está muito fraquinho ali. Pode ser que está no carro. Eu acho que pode ser exatamente isso, para não fazer uma alteração Se que ligar ele sem a funciona carga, ainda, né? eu acho que ele... Vamos desligar para a gente Desliga, mano. conectar. Vamos ver se ele... Se tirar a carga, eu acho que ele libera para... Deixa eu ligar aqui. Deixa eu tirar um fio aqui só para ver se ele consegue. Tá com boa, né? A chavezinha. A chavezinha de fenda. Tá aqui, essa aí. Tirar o outro também, senão vai deixar. Tá quente lá. Dá do fio aí. Vamos ver se a gente consegue. Até melhor, senhor, você dá para conseguir ligar. Ele só mostra ligado e desligado aqui, ó.
Certo? Próximo parâmetro. Conseguiu alterar? Aqui ele está sem carga, né? Ah. Está sem carga. Sim, mas o que o senhor queria alterar? Não, eu queria alterar esse parâmetro para a gente poder colocar ele dentro daquele range lá. Certo? Mas o inversor não está deixando Ele precisa da carga, né? Deve ter alguma, internamente dele, deve ter algum código que está travando. Um parâmetro que trava, igual o inversor de motor, que não deixa você mexer, alterar os parâmetros. Início com 100, alguma coisa Tem para habilitado uma iniciar. senha, pegar os conversores. Aí sem carga ele não dá muita opção para a gente começar a mexer nele. Então, vamos entrar aqui de novo. Que eu desliguei ele veio naquela hora. Frequência a gente já viu, né? Deixa eu ver se eu consigo alterar a frequência agora. Então ele veio só para 60 vezes. Não é no primeiro, não. É porque para eu poder incrementar o atlético, agora foi. Desligou aí. Deixa aí no mouse. Pronto, então, agora se eu apertar aqui por 2 segundos ele grava. Certo? Só que aí não é o que a gente quer, né? Quer deixar em 60. Aperta aqui. Gravou, beleza? Próximo parâmetro. Agora a gente consegue. Piscou. Aí, 230, beleza? Só tem essas duas, 220 ou 230. Aqui gravou. Próximo. Essa é a proteção máxima, né? Eu consigo alterar. Aí aqui ele só incrementa de 0,1 e 0,1. Beleza? Se eu apertar por um longo tempo. Já foi para 16, virou de 16, aí ele. Porque como isso, ó, né? Ele volta para o início. Segurar e gravar. Ok? Próximo. Aquela ali. As configurações. Confere, né? OVP. Obtenção. OVP, acho que é em cima. OVR, não? OVR. Tensão e reconexão por sobretensão. De fábrica ele está 14. Quando voltar, ele ligar e só ligar quando ele. Vamos supor que a bateria fundou até 11,8. Aí ele desliga. Aí ele vai continuar carregando. Quando chegar em 14,5, ele religa. E agora o contrário, Agora né? lá em cima, tensão e reconexão. É 12,5 do padrão, né? Mas aí, dependendo do tempo de uso da bateria, ela foi afundando a carga dela, eu posso configurar, certo? LVD, subir. Não, foi demais. Pra cima. Pode subir mais, por favor. Acho que tem nessa frequência. Pode sim. Pode subir mais. Tensão de desconexão por baixa tensão. Se ela chegar ali do padrão ó, de 10,8, que é o que está aqui, liga também. Agora, é interessante a gente não funcionar com essa tensão aqui, mesmo ela sendo de fábrica. O ideal é pelo menos 11,8, que aí você vai deixar a vida da sua bateria até 4, 5 anos. Se deixar ela sempre afundando em 10,8 do jeito que está aqui, aí o prazo de vida dela vai diminuir bastante. Quanto é o A vida mínimo? útil. 11,8. O fabricante está dizendo que eu posso deixar até 10,8. Mas para o fabricante, para ele é bom que ele vai vender mais bateria. Para a gente não. E aí assim, você consegue manter em 10,8 porque você não vai ter só uma bateria no seu sistema. Quando a gente fez aquele cálculo lá na sala, a gente fez com software. A gente fez usando somente 20% da 30% da capacidade dela. Entendeu? Então, que é justamente para ela poder chegar pelo menos 5 anos. Aí. BLT.
Tempo de Iluminação. retroiluminação. Pronto, é justamente essa telinha dele aqui, essa luzinha Para dele, ter dele, ó. né? Eu posso alterar para 1 minuto, 60 e 30 segundos. Ok? E se eu não me engano, ele tem uma função do modo ligado o tempo todo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Saiu aí, ó. 30 segundos. Quebrou. Peraí. Oi, São Paulo. Aquilo que os professores falaram, que quando a Energisa vai fazer o teste, ela desliga lá no disjuntor e fica esperando um tempo para poder o inversor desligar. Tem como configurar também aqui? Tem. É porque aí aquele já é o. Não, ali é para o antilhamento, né? Que é para sistema on-grid. O pessoal usa esse sistema off-grid escondido da Energisa, que às vezes tem uns parâmetros, por exemplo, que eles acionam os contatos, aí eles ligam um contactor e aí desliga, sei lá, o cara pega a alimentação da casa, bota no contactor e aqui no contato de cero que tem na maioria dos inversores, dependendo do parâmetro, faltou energia, ele abre esse contato e desliga a energia da rua. Chegou a energia, aí ele vai, tira o inversor novamente e coloca a energia da rua. Tem inversor desse que faz. Que já faz isso com o híbrido, né? O híbrido já tem, isso é automático e é homologado pela concessionária. Aí não precisa mais estar dando esse bypass na concessionária. É perigoso. Porque se falhar, se de repente for uma manutenção que o eletricista foi dar na rede, pronto. Causar um acidente, né? Como o gerador, né? O gerador do mesmo jeito. Falta energia, o gerador liga. Chega a energia, desliga. Tem aquele tempo que E aí eles tentam imitar o sistema de um gerador de energia. Falta energia, ele desliga a concessionária e entra com um sistema de emergência para poder alimentar. Beleza? Então vamos lá mexer nos parâmetros aí, somente para vocês terem acesso. Deixa eu